Muito bem, meus irmãos, estamos aqui diretamente da Assembleia de Deus em Piripiri, Missão Comadésima. Estamos aqui no dia 10 de novembro de 2019 para mais uma aula da nossa escola bíblica. Lição de número 6. Vamos tratar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Essa lição que tem como textuário o que está escrito lá em 1 Samuel 15, 23, que diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Esse é o texto que temos como base para a aula de hoje, para falar sobre a rejeição de Saul. E a verdade prática é que ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então nós estamos diante desse maravilhoso texto para tratarmos na aula de hoje. O texto em questão que nós vamos ter como leitura bíblica em classe é 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 17 até o 28. Então a aula de hoje nós vamos tratar do assunto rebeldia. Vamos tratar sobre a rebeldia de Saul e como ele foi rejeitado por Deus. É uma lição que tem 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos tratar sobre a definição de rebeldia. A introdução desta aula, meus irmãos, vai falar sobre o conceito de rebeldia. O tópico número 2 vai falar sobre a rebeldia de Saul. E o tópico número 3, Saul, um líder sem critérios. Então essa aula de hoje vai ser desenvolvida pelo professor Jardres. Você vai poder acompanhar com muita alegria tudo isso que estará passando através do nosso canal de podcast e também pelas nossas redes sociais ali no Facebook. Então acompanhe a aula de hoje, vai ser um prazer ter você conosco assistindo mais esse trabalho que nós temos feito domingo após domingo, juntando forças para colocar boa teologia na internet. Então acompanhe a gente está em todos os agregadores de podcast e uma boa aula para você que inicia agora como professor Diácono Jardres Rodrigues. Um abraço. O conceito diz que a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso, né? Irmãos, uma rebeldia na sua essência, pelo dicionário, ela cita que é um ato de resistência. Mas por várias e várias vezes você pode caracterizar uma rebeldia. Por exemplo, quando você não é submisso a uma autoridade, quando você não respeita aquela autoridade, seja ela constituída por Deus, na pessoa do pastor, presbítero, ou, por exemplo, uma autoridade jurídica, uma autoridade policial, uma autoridade um agente de trânsito. Se você não respeita ele, isso é um ato de rebeldia, né? É um ato de rebelar-se. Rebeldia quer dizer rebelar-se. Não é ser arranjador de contendas. Às vezes nós por não conhecermos os termos gramaticais, por exemplo, vou citar um termo esdrúxulo aqui. Quando você chama uma pessoa de sem vergonha, o que você caracteriza por isso? É uma pessoa promíscua, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Pessoa promíscua, uma pessoa que faz coisas indecentes. Mas no termo, uma pessoa sem vergonha é uma pessoa que não tem vergonha, né? Então, essa questão de rebeldia traz mais pela questão de rebelar-se, né? Não aceitar. Então, todas as vezes, irmãos, todas as vezes que você vai tratar essa questão de rebelar-se, no povo de Deus no Antigo Testamento, o povo padeceu. Eu já disse no início, agora há pouco, que Deus queria que o seu povo fosse um influenciador na terra. Só que foi o contrário, ele se tornou influenciável, né? E Deus, irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte aquilo que é dele com outras coisas. É por isso que Saul padeceu. É por isso que Saul pereceu rebelante às coisas. Você tem ideia? Aqui no contexto aqui, ele vai trazer uma parte em que Saul, ele não era um idólatra, pelo contrário,
ele servia a Deus como único Deus. Porém, o seu erro foi a rebeldia, rebelar-se contra as autoridades, né? Não aceitar a instrução daquilo que Deus, através de Samuel como profeta, né, foi um desobediente. E nós iremos tratar sobre isso. Os aspectos bíblicos, ele fala aqui, o comentarista, ele coloca que no Antigo Testamento, desde a saída do Egito até a conquista de alguns territórios de Canaã, depois de Josué, Juízes, separação das tribos, né? E aí veio Saul. Desde então, em várias situações, o povo hebreu se rebelou-se contra a autoridade, né? Por exemplo, quando Acã, eu citei em algumas aulas anteriores, ou em algumas lições anteriores, quando Acã rebelou-se, né? Quando foi invadido Jericó, que foi a primeira cidade, depois da travessia, se não me engano, do Jordão, quando Josué atravessou com o povo de Deus o Rio Jordão, se não me engano, a primeira cidade conquistada de Canaã foi... meu Deus, fugiu agora. Jericó. O que acontece? Deus usa Josué e os seus guerreiros, eles invadem, conquistam, derrubam as muralhas de Jericó, todos nós conhecemos isso. E a primeira instrução de que Deus fala através, né, do sacerdote, que ainda não tinha a pessoa do profeta em si, ele fala que, olha, vocês não podem ficar nada do que é de despojo, ou seja, riqueza, ouro, material, prata, bronze e outras coisas mais. E aí Acã, junto com a sua família, com seus filhos, acabam roubando esses despojos. Ou seja, Josué, sob a instrução, fala para eles que não pode ficar. E aí é a grande situação, irmãos, que no final, por causa disso, por causa dessa desobediência, quando Josué manda invadir uma outra cidade, a qual não recordo o nome, uma cidade mínima, uma cidade pequena, ele manda poucos soldados. Ele diz, não, essa cidade aqui é mínima, né? Vão batalhar aqui, eles não vão vencer. Só que eles acabam perdendo. É uma derrota completa, uma humilhação para o exército de Israel. Josué pergunta-se para Deus por que isso acontece. E aí Deus revela a ele que é porque foram desobedientes à sua ordenança. Pegaram despojos de guerra e levaram para dentro do meio do seu povo. Irmãos, boa parte dessa situação, quando Deus falava, olha, não peguem utensílios que não são da minha autorização, não peguem coisas que não são da minha autorização. Por que Deus falava isso, irmãos? Porque chega a situação em que você pode ser influenciado, né, em coisas contaminadas, coisas que eram oferecidas a deuses pagãos, né? Então imagina o povo trazendo isso, uma coisa, animais contaminados, animais oferecidos a deuses pagãos, né? Uma cultura, por exemplo, existiam culturas na época da antiga Canaã, em que algumas civilizações sacrificavam crianças para os deuses pagãos. Então Deus não aprovava aquilo, e de fato isso poderia até influenciar, e como influenciou em várias e várias gerações do povo de Deus. Por várias e várias situações o povo foi rebelde. E aí no tópico 2, no tópico 3, se você pegar aqui no tópico 2, irmão, ele vai dizer que ele vai fazer uma citação de Jeremias, né? Que na época de Jeremias pregava pelo arrependimento, para que o povo se arrependesse, né? Para que o rei se arrependesse. Só que era um rei soberbo. No tópico 3, e aí eu já quero de os irmãos que têm Bíblia, vou pegar aqui algumas citações
para que os irmãos possam ler. No tópico 3 ele vai falar sobre o cristão e a rebelião. Então vamos pegar aqui, irmã Jaqueline, se a irmã Jaqueline puder pegar Efésios 5, 22. Vamos pegar algumas citações que vai tratar sobre essa questão do cristão atual, né? E na parte da rebelião. Irmã Jaqueline pega Efésios 5, 22. O irmão Elton vai pegar Efésios também 6, do 1 ao 2, capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmã Jaqueline 5, Efésios 5, 22, versículo 22, achou aí? Sim. Bom. Irmão Elton também Efésios 6, do 1, versículo 1 e 2. Nosso pastor pega Romanos 13, 1. Irmão Jane, Diácono Jane, Hebreus 13, 17. Pastor. Isso. São número 6. Estou no tópico, subtópico 3, do tópico 1. O cristão e a rebelião. O pastor pega Romanos 13 e 1. Irmão Jane, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Irmão Rodnar, está com a Bíblia, irmão Rodnar? 1 Pedro 2 e 18. Irmão, cadê o... Vamos lá. Irmãos, nós estamos tratando sobre submissão, viu? E estamos tentando relativizar a parte de rebeldia, caracterizar a rebeldia, rebelar-se, né? Por que o cristão atual tem que ser submisso? Vamos lá. Em Efésios 5, 22, que a irmã Jaqueline vai tratar, ele vai falar sobre as mulheres que são chamadas a submissão aos seus maridos. Vamos lá, irmã Jaqueline, pode ler. Efésios 5, 22. Pois mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Amém. Irmão Elton, os filhos são chamados a submissão para com seus pais. Efésios 6, 1 e 2. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Certo. O povo é chamado à submissão aos governantes e às demais autoridades. Romanos 13, 1. Pastor. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade independente de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. As ovelhas são chamadas à submissão aos seus pastores. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque valem por vossa alma, como aqueles que não andam jactando delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria justo. Os servos ou empregados são chamados a se sujeitarem aos seus senhores, aos patrões. 1 Pedro 2,18, foi isso que eu falei, irmão? 1 Pedro, né? Pode ler. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom humano, mas também ao mal. Amém. Então, irmãos, quando você fala-se de submissão, nós estamos tentando contextualizar e falar sobre Saul.
Porque o pecado de Saul não foi a idolatria, o pecado de Saul, em tese, não foi a prostituição, né? Mas o pecado de Saul foi se rebelar e não aceitar a autoridade divina colocada por Deus, né? Através do profeta e outras situações. E no final das contas, irmãos, trouxe uma grande consequência, que foi perder o seu trono, né, o seu trono físico como rei, como monarca, que foi o primeiro rei de Israel. Na realidade já foi uma grande ideia. Sim. Ele tinha a soberba no coração, né? Porque o irmão Adonias tinha falado isso, olha como é que o povo do Ocidente influenciava a nação de Israel. Em tese, Israel vivia sua prosperidade, né, quando era submisso a Deus, quando eles adoravam a Deus. Eles tinham um juiz e um profeta, e digamos entre aspas um rei, ao mesmo tempo, que era Samuel, né, que tinha todos os atributos, essas características. Só que o povo de Israel via outras nações que eles tinham um monarca, um líder, um homem. Eles olhavam para Samuel, e o irmão Adonias já falou, disse: olha, Samuel, tu já é um homem velho, os teus filhos não vão seguir a tua linhagem, nós queremos um rei que nos julgue. E aí Samuel fala: olha, vocês querem um rei, mesmo que ele, vou usar as palavras do irmão Adonias da semana passada, vocês querem um rei que, mesmo cobrando impostos, vocês querem um rei que ele aumente os tributos? Você quer um rei que pode ser um rei perverso ou não? Porque depois que você constituir aquela autoridade, só Deus poderia tirar do seu poder, né? E aí nós aprendemos, irmãos, que essa soberba, né, esse ato de rebeldia. Agora eu quero deixar bem claro para os irmãos, e o apóstolo Paulo fala, quando ele cita bem aqui, existe uma grande diferença em você se rebelar e você não aceitar as práticas erradas. Existe essa diferença. Por quê? Quando você é uma pessoa que quer, imagina, vou colocar aqui, John Milton colocou no Paraíso Perdido, que o diabo era tão soberbo que ele preferia viver eternamente no lago de fogo do que se submeter a Deus. Isso não é soberbo, irmão? Ele sabia que ele ia viver eternamente, né, como um príncipe caído, iria viver eternamente num lugar totalmente inóspito, um lugar horrível, um local que de fato para ali só iria coisas erradas, do que se submeter a Deus. Ele só colocarei, né, a Bíblia diz: colocarei o meu trono acima de Deus. E é essa a questão, irmãos. É essa a questão. Você traz essa situação em que você tem uma liderança que está fazendo coisas certas, uma liderança que está vivendo aquilo que Deus traz na sua palavra, mas você tem a inveja, você quer ser acima do seu pastor, quer ser acima dos seus líderes. É isso que Paulo fala. É você ser um rebelde, é você arranjar a chamada panelinha, é se rebelar contra as suas autoridades, né? Essa é a questão. Diferentemente quando você pega um líder, que eu não vou precisar citar aqui, você pega um líder que está massacrando as ovelhas, que está fechando os olhos para a iniquidade dentro da igreja, né? Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Claro, você tem que buscar, não arranjar motivo, porque a Bíblia, irmão, até nisso ela é bem clara.
Você não pode arranjar motim. Você está vendo todas as coisas darem errado dentro da igreja. Você vê a liderança perecer. Você vê um pastor omisso, né? Você vê um pastor que está ali discipulando erradamente. Mesmo assim, a Bíblia é clara que você não pode arranjar um motim dentro da igreja. O que você tem que orar ou melhor dizendo, o que você tem que fazer é orar, pedir a direção do Senhor, e através da sua direção, Deus irá tomar suas devidas providências. Se possível, se você não está se sentindo bem, se aquilo está tirando a sua tranquilidade, se aquilo está acabando com a sua espiritualidade, a Bíblia nos recomenda que nós temos que nos congregar em outro lugar, porque isso pode nos desviar dos caminhos do Senhor. Uma Jaqueline quer fazer uma citação? No textual, né, e aqui o nosso foco fala sobre a questão da rebeldia, né? E no textual tem dizendo assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. E aí eu fui atrás do porfiar, saber o que é o porfiar, né? E o porfiar é justamente isso, é discutir, arrumar contenda, né? Então, e lá no subtópico 3 da definição de rebeldia, dizendo também assim: entretanto, segundo essa escritura, o cristão não deve sujeitar-se à autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Aí ele citou aqui Atos 5:29. Sim. Acho que e Atos 5:29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E daqui eu tiro a conclusão que, de fato, para a gente ser obediente, porque nós temos que ser obedientes, respeitar as autoridades, isso faz parte da vida cristã. Enquanto crentes, nós precisamos realmente exercer essa obediência, né? E esse respeito às autoridades. E assim, reforçar mais ainda o relacionamento íntimo com Deus. Porque, como você bem falou, existem autoridades, existem pessoas que estão à frente, existem líderes que não estão liderando de acordo com a maneira como Deus quer. E nós temos aqui o exemplo de Saul, né, que não estava liderando de acordo com a vontade de Deus. Então a gente precisa ter intimidade para que a gente tenha um discernimento para saber se aquilo que nós estamos seguindo, aquilo que nós estamos obedecendo é a vontade de Deus, né? Porque precisa estar de acordo com a vontade, com a justiça e a vontade do Senhor. Boa colocação. Então, irmãos, aí nós vamos chegar na situação em que eu sempre gosto de colocar, nós precisamos primeiro servir para ser servidos. Não existe liderado sem liderança. São frases que nós conhecemos, né? Então, servir para ser servido, existem situações, por exemplo, vamos colocar um contexto político do Brasil, como o Brasil tem sido tão caótico nas questões políticas. Mas a Bíblia fala que as autoridades constituídas foi dado por ele. Se Deus permitiu, né, a Bíblia não fala sobre cair folhas, né? Mas nós sabemos que todas as coisas, irmão, todas as coisas do mundo, do universo, elas acontecem pela permissão de Deus. Às vezes nós podemos se perguntar: poxa, mas se Deus já sabia que Adão e Eva iriam desobedecer, por que ele colocou aquela árvore? Né? Não há aprendizado sem lição. Irmãos, Deus queria ver na vida de Adão e Eva, como é que eu posso tratar para vocês? Ele queria ver a submissão. Ele queria ver se realmente, de fato, o homem está disposto a abnegar as coisas deste mundo, as coisas que distanciam dele, para o servir. E quando você, né, não é porque você aceitou aquela autoridade constituída, que nós vivemos num país democrático, né, e a democracia lhe dá o direito, a liberdade de você expressar e falar as suas opiniões, não quer dizer que você pode pegar e agora
tratar e fazer motins, confusão, né? difamar. E meu irmão, se a Bíblia diz que nos últimos tempos, iriam haver problemas, pai contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerra. Irmão, quem assiste documentários, e eu acho muito interessante você assistir documentários. Documentários, você traz uma realidade culturalmente da sociedade, do mundo em que você vive, ela te faz olhar ter uma visão muito diferente. Se você pegar o contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que, meu Deus, mas houve tanto holocaustos, tantas pessoas foram aniquiladas e mortas. Por que é que tu permite isso? A primeira coisa que uma pessoa cética vai fazer é: se Deus existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse no mundo? Aí eu faço uma contra-pergunta, né? Mas se isso ocasionou, aonde estava você que não buscou primeiro a orientação de Deus? Né? Então, a rebeldia de Saul, a não aceitação de uma autoridade, né? E isso nós vamos pegar no tópico 2. Não cumpriu uma ordem divina, irmãos. Samuel chega para Saul, manda um enviado até Saul e diz: olha, espera 7 dias, que nesses 7 dias eu irei consagrar oferendas a Deus, e depois de 7 dias você pode pelejar contra os filisteus. Samuel, impaciente, não soube esperar, né? Pulou a autoridade que não era dele, se fez de uma autoridade espiritual, pegou o animal, sacrificou o animal, né? Pelejou. Saul. Saul fez a oferenda, pelejou contra os filisteus, né? Perdeu. No final das contas, ainda arranjou um problema com Samuel, porque quando Samuel chegou, ficou irado. Ele disse: olha, vou parafrasear aqui, né? Você é o rei, mas eu ainda sou a autoridade de Deus na terra. É com Deus, é comigo que Deus fala, e é eu que dou a ordenança para você, né? E aí, no final das contas, o contexto diz que ele tenta fazer um rodízio. Não, mas eu estava sendo pressionado pelos meus soldados, nós estávamos esperando, eu estava já impaciente. Tudo ele queria colocar a culpa para outras pessoas, né? Mas ele era o rei, era ele que, como monarca, era ele que mandava na terra, né? Aí é a missão que nós não devemos agir precipitadamente, né? Sim. Esperar a vontade de Deus, fazer a vontade, porque muitas vezes a gente age não sendo na vontade de Deus, sofre essas decepções, fazendo coisas que não agradam e acabam prejudicando a gente e os outros. É a mesma questão, irmãos. Os psicólogos falam, né, que, e a Bíblia também já relata isso, né, que quando nós estamos zangados, irados, ele até trata como coração, né? Porque naquela época não tinha o seu conhecimento em dizer que achava que nossas emoções vinham do nosso coração. Nós sabemos hoje que biologicamente o coração é apenas um músculo, né? Se você tão tal essa questão, é que o coração, ele é feito um transplante hoje de uma coisa bem mais natural, uma coisa mais simples, né? De fazer um transplante de coração. Agora, de cérebro, meu irmão, é muito difícil. Pelo menos eu já dei uma olhada, eu ainda não consegui achar alguns casos de transplante de cérebro. Se tudo viesse do coração, né? Se eu pegasse do coração, é porque os pensamentos mesmo para mim. É. Aí se eu pegasse do coração, Isso. os pensamentos mesmo para mim. Alguns filmes até relatam, né, tratam que quando há o transplante de coração, aí os médicos, enfermeiros e psicólogos vão tratar aquela pessoa que recebeu o transplante, né, transplantado, e dizem assim: olha, mas você vai sentir algumas coisas que o doador sentia, né? É uma coisa meio que fora do comum, né, irmãos? O que vai acontecer é uma rejeição, é uma coisa
delicada de fazer transplante, né? Então, essa é a questão. Quando nós estamos irados, né? A Bíblia fala, nós estamos irados, nós estamos de chamada cabeça quente, né? Nós temos que nos acalmarmos. Eu por exemplo, às vezes, quem é casado que nunca discutiu e brigou, né? Quem convive com qualquer pessoa. Quem convive com, irmãos, você só conviver com outras pessoas, não precisa nem ser casado. Não precisa nem ser casado. Só conviver com outras pessoas já te torna uma coisa meio que hostil, né? Uma coisa que você tem que aprender a conviver com aquela pessoa. Minha esposa diz que eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso falar? Uma pessoa que, ela sempre diz, rapaz, o mundo pode cair na tua cabeça, tu não tá nem aí, né? Ela diz assim, né? E aí, às vezes, ela fala comigo e eu tô em outro mundo. Aí ela fala, já voltou. E eu pensando aqui nas minhas coisas. Aí vem problema. Aí você pensa, você está pensando um monte de coisa, você está em outro mundo e a pessoa falando com você e você nem. E ela é um pouco impaciente com isso, né? Aí eu digo para vocês, irmãos, no começo do meu casamento, foi uma coisa que eu aprendi, é a convivência. Por quê? Os irmãos que, nós pastores, os irmãos que já têm muito mais anos de casado que eu, tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas são situações, por exemplo, que você tem que, se você está zangado com alguma coisa, irmãos, relaxa, né? Eu sei que é difícil. Precisa dar uma voltinha ali? Pega teu veículo ali, dá uma volta, esclarece. Não pode sair cantando ninguém. Aí também, entendeu? Porque às vezes, numa situação como essa, você pode se irar, você pode dizer coisas que você não queria ter dito, né? Na situação. E no final das contas, quando passa toda aquela raiva, aquela situação, você diz, meu Deus, para que eu fiz isso, né? Eu digo isso, irmão, isso acontece corriqueiramente comigo. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando de mim mesmo, entendeu? Isso acontece corriqueiramente comigo, entendeu? Apesar de eu não ser uma pessoa zangada, uma pessoa estourada, como é o ditado popular, mas isso acontece corriqueiramente comigo, principalmente no trabalho. O Lucas aqui que trabalha comigo me conhece, o L1, né? Trabalha comigo, ele sabe como é que eu sou. Então, e o interessante é que a Bíblia fala que a gente tem que pagar o mal com o bem. Imagina mesmo você ter que pagar aquele mal que aquela pessoa lhe fez com o bem. Meu filho, tu pega. Meu amigo. Aí a pessoa fica mais zangada de ter sido que renteve com ironia. Mas o bem mesmo, de verdade, ele é muito Você pagar o mal com o bem, tem pessoas que fazem ele mesmo, ele está falando aí. Você vê como é interessante Na hora da ira, tem que fazer o quê? Vai orar, vai ter o seu momento com Deus, porque aí quando tudo acalmar é hora de conversar. Porque se for logo, é o que acontece. Aquela pessoa com ironia. E aí faz acontece pior. Dá um tempo, um horário, um dia dele uma direção e esperar a oportunidade certa para você resolver as coisas. Essa semana aconteceu um negócio no MP5 bem na entrada. Eu fui fazer um serviço, estava a trabalho, fui fazer um serviço. E um outro taxista praticamente parou na minha frente e não deu tempo de nada. E eu empurrei esse rapaz lá na frente, assim, uns 4 metros. A motinha dele virou um arco. Aí ele já começou a chorar ali e o rapaz acabou com a minha moto assim. Não, cara, não ficou culpa não, eu culpa, assim, você também tem culpado na minha frente, mas tudo bem, vamos resolver. Mas na hora mesmo, eu gosto de falar, a raiva vem na hora. Vem, eu disse, não, moça, calma. Eu não fiquei sabendo porque ele parou na minha frente, mas não foi nada, eu fiquei, mas tudo bem. Eu estava errado, mas Rafa foi que parou na minha frente, morreu para trás um veículo, estava dentro um caminhão, só que não morreu, graças a Deus. Estava de capacete. Levei lá na loja, ele achava que eu ia levar, ele botei o carro, botei lá em cima, fui lá na onde é assim que você faz? Aqui. Fui lá, o cara fez o orçamento, deu tanto, tudo bem. Depois vai embora, paguei aqui, paguei. Meu filho, pelo amor de Deus, nunca mais você faça uma coisa dessa. Você, para ser um mototáxi, meu filho,
olhe para trás antes, preste bem atenção, que se tivesse uma carreta carregada, ela passava por cima de onde, você não ia dar tempo de fazer nada no caramba. Mas na hora estava terminando, você, mas descascar aquele valor que eu tinha que pagar naquela moto, foi mais doído, viu? Não foi nem pegar uma pancada que eu dei. Tinha que todo dia que pegar no meu décimo, assim, pronto, vou fazer a mínima coisa. Deixei só lá na moto. Mas é igual o irmão está falando aí, na hora, meu filho, vem aquele. A natureza nossa, é da nossa natureza. Você tem que saber olhar isso todo dia. A gente tem que saber, eu não fui mais, tá bom, meu filho, eu tive. Também não falei nada, depois que eu paguei tudo, que disse que ele abriu um sorriso, aí eu disse, agora eu me descasco nele, você não faça mais isso. Você entendeu? Bora lá. Nós já estamos, irmãos. Então, o que acontece? O comentarista fala, ele até cita essa questão de Samuel não esperar, ou melhor dizendo, desculpa, Saul, né? Tudo com essa a gente se confunde, né? Saul, Samuel, né? Saul, que era o rei, o primeiro rei monarca, trouxe essa questão aí. Primeiro, uma desobediência quando se trata em não colocar os seus interesses acima do de Deus. Você pega essa situação dos filisteus, que o comentarista traz aqui, né? Questão dos filisteus. E aí depois, irmãos, você traz, que acho que é o ponto-chave, que vai falar sobre os amalequitas, né? Que era um povo antigo, que já habitava Canaã muito tempo antes do povo hebreu voltar para Canaã. E aí, irmãos, os amalequitas tinham duas situações muito graves, culturalmente falando. Eram pagãs, como praticamente todas as civilizações de Canaã, e tramitavam também com feitiçaria. Então, olha a situação, irmãos. Quando Deus mandava aniquilar, né, mandava apagar, mandava destruir tudo que era uma civilização, era para proteger o seu povo espiritualmente de questões culturais e religiosas. Porque, como eu falei no início, era mais fácil ser influenciado do que influenciado. Porque quando você trata sobre influenciar e ser influenciado, nós vamos tratar sobre o pecado. E o pecado é fácil. O pecado traz a satisfação daquele momento. Agora, servir a Deus é árduo, é cheio de espinhos. Você viver uma vida em santidade é muito difícil. Você erra, peca, você tem a sua natureza querendo lhe expor todo momento. Você tem a cabeça quente, você é estourado, você é tendencioso à bebida, à droga, à prostituição. Tudo isso, é por isso que a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, quando ele fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. O que eu quis trazer sobre isso? Ser rico é pecado? Não. A questão é a avareza. Quando o homem se torna rico, ele se torna avarento. O que é avarento, irmão? É apego, amor ao dinheiro, né? Ele não reconhece mais Deus como o seu Deus. O seu Deus agora é o dinheiro. Ele não vai mais para a igreja, ele não se congrega, ele faz nada, né? E aí tem essa questão. Você pega os amalequitas, e aí Deus, através de Samuel, dá uma ordem: destrua aquele povo, aniquile, né, mulheres, crianças, né? E se sobrar algum utensílio de guerra, ouro, prata, o que sobrar, nós vamos pegar e consagrá-lo a Deus. Porém, né, Saul, com a sua soberba e querendo talvez, não sei, barganhar com outras civilizações,
ele pega e diz bem aqui que ele deixa, né? Ele deixa o rei Agag, não é isso? Não sei se a pronúncia é essa, mas acho que o rei Agag ele deixa talvez para barganhar, né? E aí na situação, o que sobrou de animais, né? Bezerro, vaca, ele pega e dá para a sua população, talvez para agradá-los como um rei, né? E aí quando Samuel vai confrontar, ele diz: olha, mas eu não te dei, na verdade eu não te dei, Deus não deu a ordem para que fosse aniquilado. Irmãos, quando Deus não reparte a sua glória, Ele é santo. Imagine tratar com uma civilização que adorava vários e vários deuses pagãos e tratavam de feitiçaria. É a mesma coisa de você tratar a luz com as trevas. Não se une, irmão. Não tem como. O povo ia perecer. O povo ia perecer. E aí tem um tópico 2, subtópico 2, que diz: Deus se arrependeu em relação a Saul. Até o comentarista fala numa situação em que ele diz assim: olha, mas algumas pessoas podem dizer assim, mas por que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como monarca? Foram por duas razões. Saul deixou de seguir e executar a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, e nós lemos lá no início, que obedecer, está lá no versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, não vale de nada você tentar. O que ele diz sacrificar? É ter uma vida de aparência. Você vive uma vida de aparência. Você é um homem religioso, mas você não obedece a Deus. Você não obedece aos seus preceitos. Era isso que Saul tinha. Ele queria sacrificar, ele queria ter aquela capa de um grande rei, né? De um grande monarca perante o seu povo. Colocava desculpas em relação a isso, mas ele não obedecia às autoridades constituídas, né? E talvez a sua soberba, porque o poder, irmãos, traz a soberba para o homem, né? E a sua soberba fez com que houvesse o declínio. Eu falei no início da aula, no início da lição, desculpa, que Samuel não pecou por ser idólatra. Pelo contrário, desculpe, Saul não pecou por ser idólatra, né? Mas a soberba fez com que ele tirasse toda o poder, a glória, a questão da constitucionalidade dada por Deus em relação a isso. Bem mais à frente mesmo, né, na lição, o comentador colocou assim, que nesse contexto o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um dos seus mandamentos por desobediência deliberada, né? Então, no caso, realmente, foi só desobediência mesmo. Sim. Se você pegar os 15 primeiros capítulos de 1 Samuel, você não vai ver e nem ler nenhuma citação que fala que ele pecou, diferente de alguns outros reis, como até Salomão, que se curvou perante a outros deuses, né? Que Saul não tinha esse problema de inicialmente, né? Lógico, mas no final, por conta da loucura de perder o seu reino, ele começou a buscar outras questões, adentrou para a feitiçaria, outros métodos. Mas inicialmente o seu problema aqui foi a desobediência. E nós já tratamos com isso, que existe a diferença entre obedecer e rebelar-se, né? Não necessariamente que nós temos que ser coniventes e ver um problema acontecendo com situações que nós temos que tratar sobre isso. E o subtópico 3, para finalizar essa parte do 2 aí, ele vai falar que a rebelião como um pecado de feitiçaria. Por que ele quis trazer isso aí? É muito simples. Eu já citei aqui que os amalequitas, e ele traz menção a isso, os amalequitas eram uma civilização pagã e feiticeira, e tratava com feitiçaria, né?
E quando Samuel chegou nessa situação, né, ele comparou em dizer que, olha, obedecer desobedecer a ordem divina é a mesma coisa que você está, é a mesma coisa em que você está se comparando às civilizações que você está guerreando. Porque essa civilização que guerreia, ela é uma civilização idólatra, ela é uma civilização que trata de bruxaria, feitiçaria. Então, é a mesma coisa que você negar a Deus. É por isso que ele traz essa rebelião ou insubmissão como um pecado de feitiçaria. É porque o profeta Samuel, ele faz menção ao povo amalequita, e que o povo amalequita tinha essa questão. São 10 horas já? Passou. Né? Vamos correr aqui, irmão. Algum irmão quer fazer outra colocação? Ele coloca aqui, irmãos, que apostasia, todos os irmãos sabem o que é apostasia, né? Apostasia é você negar a fé, né? É como comparado a um cristão que conhece a palavra de Deus, que já viveu a palavra de Deus, mas acaba se desviando, e depois de se desviar, ele nega tudo aquilo que ele conheceu, né? Ele distorce tudo aquilo que ele conheceu, né? Então, isso é tratar sobre a apostasia. É o cristão que conhece, se desvia, mas ele nega tudo aquilo que ele conheceu e ainda distorce tudo aquilo que ele viveu diante da palavra de Deus, né? Algum irmão quer fazer alguma colocação aí? Não, né? Ficou bem claro que quando nós desobedecemos, né, nós pagamos um preço alto, né? Quando nós somos insubmissos, quando nós levantamos um motim, seja ela dentro da igreja ou fora, no nosso meio secular, nós pagamos um preço alto sobre isso, né? E que nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes e não em dizer, porque o irmão Adonias é bem claro em dizer que, vamos falar aqui, no dia do julgamento, no dia que nós iremos nos apresentar perante Deus, nós vamos dizer assim: não, Deus, espera aí, deixa que eu chamar o pastor aqui, foi por causa dele que eu fiz isso aqui errado, né? Não, foi ele que não me ensinou direito, eu errei por causa disso aqui. Não, foi o irmão Jada, ele estava dando a aula ali, ele disse que era isso aqui, mas eu acabei não praticando, né? Então, a obediência, irmãos, a servidão, nós que já fomos funcionários e hoje somos patrões, é isso que eu coloco: servir para ser servido. Um bom funcionário, ele será um bom patrão, porque ele já passou por aquilo, ele já foi funcionário, ele sabe como é que é, né? E aí, quando ele se torna um patrão, ele vai sentir na pele, ele sabe como tratar os seus funcionários. Então, nós temos que servir para ser servidos. E o tópico 3, para finalizar, vai colocar Saul, um líder sem critérios. Já coloquei aqui no tópico 1, ele não sabia esperar. Colocou aqui, irmãos, uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a impaciência. Já falei isso aí. O profeta Samuel, né, falou para ele esperar 7 dias, para que ele iria se consagrar, ele iria fazer oferendas a Deus. Um homem paciente, um homem louco para talvez se amostrar o seu poder, a sua soberania perante o povo, não espera a ordem, a ordenança que vem de Deus, guerreia com os filisteus, perde, né? E ainda arranja um problema com o profeta. E aí, quando ele, com medo, né, ele diz: não, pois eu pequei, vamos voltar agora tudo à normalidade, eu reconheço o meu pecado. E aí já é tarde demais, né, irmãos? É por isso que nós temos que ter essa precaução, nós temos que ter esse cuidado. Não é fácil, né? Não é fácil
não irás, né? Não é fácil você não brigar com algumas pessoas, discutir, mas nós temos que tentar, nós temos que lutar até o fim, né? Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. E aí depois o subtópico 2 diz: Saul, rei rejeitado. Irmãos, depois que se acontece isso, depois que acontece essa questão, essa ocasião, essa situação em que ele pega na camisa, na roupa do profeta, né, que ele tenta forçá-lo, não sei, ele rasga a roupa do profeta, ele fala: assim como a minha roupa aqui foi rasgada, o teu reino também será rasgado e tirado, né? E aí depois ele tenta se corrigir, mas já é tarde demais. Irmãos, quando um líder traz situações como essa, como soberba, avareza, ganância, o povo perece, né? E eu digo para vocês que em situações como essa, logo próximo, o povo começou a perecer. Veio o gigante Golias com os filisteus, o povo se tremeu de medo. Não tinha ninguém, nem o próprio rei teve a audácia de confrontá-lo. Só veio um menino, um adolescente, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, para confrontar. Então, depois dessa situação em que o reino foi declarado que ele seria tirado, a decadência de Saul foi eminente, né? A decadência de Saul foi eminente. Seu filho morreu em guerra, seu neto se tornou manco, coxo, foi Mefibosete, a carruagem passou por cima dele, não há invasão, a carruagem passou por cima dele, se tornou coxo e viveu como um mendigo, até que Davi o resgatou, quando se tornou rei. Então, a desobediência só traz malefício para a nossa vida. É difícil, irmão, é difícil você ser obediente a uma autoridade que está ali tratando mal, fazendo mal, é difícil. Mas o que nós aprendemos hoje aqui foi que, se essa autoridade foi constituída por Deus, né, nós temos que orar e pedir direção ao Senhor, que na hora certa, no momento certo e pela autorização do Senhor, aquele problema irá se resolver. Se é uma liderança espiritual, Deus vai resolver, e isso eu lhe afirmo. Pode ser há 1 ano? Pode ser há 10 anos? Pode ser daqui a 20 anos? Pode. É a mesma coisa com a profecia. Pode ser amanhã um julgamento também. Pode ser um julgamento também, né? Já citei um caso meu aqui sobre uma questão judicial em que se correu-se por ano e para a honra e a glória do Senhor eu consegui, né? Então, Irmão, desculpa. Pode falar. É porque assim, a situação aí de Saul, né, e Samuel, a gente vê que o conflito questão de autoridade com autoridade, né? Sim. E aí a gente precisa ter o discernimento de onde nós estamos, do que lideramos e do que o Senhor realmente nos envia para fazer, né? Aí no caso, eu estava aqui pensando e fazendo analogia com situações que acontecem corriqueiramente, principalmente no Brasil, né? Que nós conhecemos que é um país muito corrupto, que a corrupção tem abatido muito a nossa nação. E aí eu observo assim, né? Principalmente as pessoas do grande escalão, por exemplo, existe autoridade de trânsito, por exemplo, né? E aí pega aí as pessoas às vezes usam aquele texto, aquele jargão, você sabe com quem você está falando, né? Então nós precisamos ter a consciência de que mesmo em posições de autoridade ou liderança em que nós exercemos, igreja ou trabalho, em qualquer situação, nós precisamos ter a consciência de que nós devemos obedecer tanto as outras autoridades, né, que assim como nós também somos autoridades, né, como as leis, né, e fazer as coisas corretamente, porque a obediência ela vai e é para todo mundo, a lei ela é e é para todo mundo. Sim. As regras existem em todos
devem seguir, tanto os pequenos como os grandes, né? Tanto aqueles que são liderados como os líderes. Então a gente precisa ter essa consciência de obediência e não deixar que a soberba realmente nos invada, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de liderança ou está numa situação de chefia e às vezes não reconhece que a lei ela é para todas, né? Para todas as pessoas. Precisa ter essa consciência. Ocorreu uma situação semana passada, quem assistiu o jornal, estava tendo um julgamento no STF, né? E aí a advogada, acho que alguns viram, né? A advogada tratou o ministro como vocês. Automaticamente um dos ministros, pela arrogância que eles se acham, né? Eles se sentem semideuses, né? Ele diz assim, vocês, eu digo, olha, eu peço que a doutora trate como assim a Constituição nos manda, né? Que é tratar como um pronome de tratamento corretamente, né? Mas aqui não queria dizer, e aí irmãos, cometeu um assédio moral. aquilo, ela ficou toda desconcertada, né? Ficou nervosa na hora e tal. Pensei que ela até ia chorar na hora, né? A situação é que a questão não era essa, a questão é porque essa questão, você sabe com quem você está falando, né? Sim. Irmãos, nós temos que ser humildes. Humildes. Reconhecer que erramos. Eu digo para vocês, hoje eu sou patrão, mas eu já fui funcionário por muitos anos. Muitos e muitos anos. E eu digo para vocês, irmãos, que eu tratava o meu chefe como senhor. Ah, mas é porque... Não, chamava não senhor. Porque eu servi no exército e eu aprendi no exército que a gente tem que tratar como senhor, né? Então, eu digo para vocês, irmãos, eu era cobrado. Meu chefe mandava eu sair 3 horas da manhã para mim ir lá para Floriano. Ah, mas não, tem outros mais perto, manda outros. Não, é você mesmo. E eu digo para vocês, irmãos, a minha submissão, aquele emprego que eu tive há uns anos atrás, me fez crescer na empresa. Deus me fez grande naquele lugar. A um certo ponto que eu virei chefe de supervisão do Piauí, para a honra e a glória do Senhor. Mas não, eu digo para vocês, um momento, olha, eu brigava com o meu chefe. Eu briguei uma vez com o meu chefe que eu chorei tanto que não saía mais nem voz aqui. Eu chorei, eu chorei de muita raiva. Brigava no telefone porque ele era ficar em Fortaleza e eu aqui, né? Brigando e discutindo, eu não vou, e mandava ele lá para aquele lugar e não sei o quê. Mas você vai trabalhar, senão pode me dar minhas contas, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Pode me dar, você vai trabalhar, porque você é um bom funcionário. Eu não quero que você saia não. Entendeu? Então, é submissão, irmãos. E nós passamos por situações como essa, né? E é nessa situação que Saul se fez, né? Autoridade para com autoridade. Ele era monarca, ele era o rei. Mas espiritualmente falando, quem era o comandante ali era Samuel, né? E pereceu até que chegou o reinado de Davi. Então, o irmão Eliseu quer. Se tratando aqui de autoridade para autoridade, né? Lá no nosso meio, existia um caso desse jeito. Estava numa festa muito grande. Aí o pastor, o presidente da igreja que estava liderando, né? Ele apresentou os pastores tudo aí, ele quis só estar conosco, meu irmão, mas ele falou de uma maneira carinhosa, né? Está conosco, meu irmão, fulano de tal. Aí quando aquele camarada pegou o microfone, por ser o supervisor daquela disse, a primeira coisa que ele disse, ele saudou os irmãos para o lado do Senhor, ele disse, olha, irmão não, pastor, desse jeito, é muito bom, né? Então ele ficou, aquele pastor que estava na frente daquele trabalho, ficou um pouco constrangido, ele explicou na hora, ele disse, né, olha, eu te chamei de irmão, porque pastor pode ser qualquer um, que está bota a vaga no pescoço, já sabe dizendo que é pastor. Agora, irmão não. Irmão, você se conhece, você convive. Não é uma brincadeira, uma relação, né?
ele contornou ali, foi com a educação e que não feriu ele, né? Ele foi ferido, mas ele se retratou de uma maneira que ele não feriu o homem, ele podia ter dito, mas eu também sou pastor. Ele não, ele assim, com todo respeito. Então hoje na aula da lição de hoje nós aprendemos que obedecer é melhor do que ser submisso. E que a insubmissão vai ser paga um preço muito grande pela insubmissão.